Nós vamos ler o primeiro versículo e vocês vão sentar e nós vamos, a partir daí, fazer uma leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Pode sentar. Como toda palavra do Senhor, em especial a de Jesus, ela sempre causa um impacto muito grande diante de nós. E nós estamos aqui diante de um homem. Eu não sei se ele foi apóstolo ou se ele foi pastor. Ele era alguma coisa importante ali entre os discípulos de Jesus, porque ele andou com Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou e que foi elevado aos céus, eles foram incumbidos de uma missão, que é levar o evangelho a toda criatura. E não foi diferente com Filipe. Filipe, ele foi visitado por um anjo do Senhor e disse: olha, você vai para esse lugar. E ele não disse, ele não questionou, ele não falou que não ia, ele não perguntou o porquê, ele simplesmente foi. Coisa que às vezes nós recebemos e ouvimos a voz do Senhor e colocamos em dúvida aquilo que nós estamos ouvindo. Mas nós ouvimos. É melhor obedecer do que sacrificar. E não foi diferente com Filipe. Ele ouviu e foi. Quando você continua nessa leitura, ele diz assim: ele se levantou e partiu. Quer dizer, então ele devia estar repousando nesse momento. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Então, não era um homem qualquer, certo? Alguém que era responsável por todos os tesouros de uma rainha. Então, ele era um homem muito importante. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Olha que interessante. Ele sai de um lugar da Etiópia e vai para Jerusalém para adorar a Deus. Muito provavelmente ele deveria ser um homem da mais restrita confiança da rainha, que liberou que ele fosse até lá. Liberou a ele, falou: vá adorar esse Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe. Filipe já tinha viajado, ele tinha partido, ele chegou, ele não sabia onde ele teria que ir, mas ele foi. Quando o Senhor te dá uma ordem, quando Ele coloca algo no teu coração, vá, pregue a minha palavra. A primeira coisa que você tem que fazer é sair, é caminhar, porque no caminho Ele vai te colocar para quem você vai falar essa palavra que está preparada. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E ele fez isso. Ele foi acompanhando aquela carruagem. Até então ele não sabia quem estava lá dentro. Ele simplesmente foi obedecendo. E se você parar um pouquinho para pensar, aquele tempo era um tempo muito difícil. Não deveria ser muito fácil viver naquela época, porque as coisas para a humanidade, elas começaram a melhorar só a partir, acho que da segunda metade da Idade Moderna, de 1800 para cá, que a fome foi parando no mundo. Porque naquele tempo, o que eles tinham ali, em especial na Galileia, era um amor profundo que veio de um homem chamado Jesus, que derramou sobre eles o grande amor. E com base nesse amor, eles obedeciam e seguiam.
E aí não foi diferente com Filipe. Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Então Filipe, ele se aproxima e ele escuta este homem ler o livro do profeta Isaías, que na época ele já tinha sido compilado. E ele diz: o senhor entende o que está escrito? E este homem, na carruagem, ele estava lendo justamente aquela parte do livro que está escrito: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E esse homem, ele lia e não entendia, ele não conseguia entender o que estava ali escrito. Mas Filipe tinha a resposta para aquilo. E Filipe continua. Então o eunuco lhe perguntou: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Para nós é uma coisa muito simples. Nós lemos o livro do profeta Isaías e sabemos que exatamente nessa parte ele está falando de Jesus. 750 anos aproximadamente antes de Cristo, Isaías recebeu do Senhor uma profecia falando da vinda de Jesus. E aquele homem estava lendo aquilo naquele instante, por onde o Espírito Santo levou Filipe até ele para entregar uma resposta. Muitas vezes nós estamos andando em lugares que o Espírito Santo vai te colocar pessoas que vão ter dúvidas e vão chegar até você e vão te perguntar, e você vai ter a oportunidade de poder responder e tirar uma pessoa da escuridão, trazer para a luz. E era isso que estava acontecendo. Ele continua: de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. A partir daquele momento, Filipe começou a falar para ele, contar para ele a chegada do Messias, o que Jesus fez, o que ele produziu no meio dos homens, qual foi a semente que ele lançou em alguns corações, em especial em 12 homens que revolucionaram o mundo daquela época. Apenas 12 homens mudaram completamente a história do Senhor. Era a palavra de Deus sendo cumprida na terra. E ele continua: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Onde está o Pedro? Pedro. Onde está o menino Samuel que foi batizado hoje? Está ali. Vocês dois hoje tomaram uma decisão que foi a decisão mais importante da sua vida. E você, Samuel, você foi o elemento usado pelo Senhor. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. Você foi o elemento usado pelo Senhor para ter uma atitude de Filipe, na qual Pedro olhou para você e perguntou para ele mesmo. Não perguntou, Pedro? Você não pensou assim: puxa, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Não foi, Pedro? E você desceu as águas. Esse é o milagre da vida. É você, no comecinho do batismo,
você, Samuel, nem imaginando que a sua atitude ali ia produzir algo aqui. O Senhor, Ele nos usa das formas mais variadas possíveis. E o maior erro que nós podemos cometer é querer agir de acordo com a palavra de Deus, agir na palavra de Deus de acordo com a nossa vontade. Não, eu vou fazer assim porque é melhor. Hoje eu me preparei para ministrar algo totalmente diferente. Mas no momento que eu estava ali, o Senhor falou: não, não vai ser isso. Eu quero que você fale dessa passagem. E foi o que aconteceu. E ele faz essa pergunta, chegando até um riacho: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode. Você crê de todo o coração? Não foi feita essa pergunta para vocês hoje? Você crê de todo o coração que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida? E o homem respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Aquele homem nunca mais viu Filipe. A maravilha do Evangelho, a maravilha daquele que leva a palavra, não é no momento em que ele conseguiu fazer com que alguém descesse as águas, ele conseguiu que alguém cresce em Jesus como ele cria, ele viu que aquela pessoa foi liberta, foi trazida das trevas para a luz, mas a obra do Espírito Santo, imediatamente Filipe sai daquele lugar, ele foi arrebatado, foi para um outro lugar. Uma coisa que nós precisamos entender é que levar a palavra de Deus, as glórias não são para quem está levando, nós somos um instrumento dele, a glória toda é para o Senhor, e você tem que ficar feliz e não parar, continuar prosseguindo em busca de levar a mensagem de salvação a tantas pessoas que precisam ouvir. Sabe, na sexta-feira eu fui até uma cidade chamada Mairiporã, e eu sempre, quando eu saio de casa, eu sempre peço ao Senhor, falo: Senhor, que eu venha dar um bom testemunho da Tua palavra, que eu venha dar um bom testemunho de vida, de atitudes, daquilo que eu vou falar, por onde eu passar. Me dá a oportunidade de poder falar da Tua palavra, de dar, pelo menos, dar um bom testemunho em atitudes. E eu cheguei, eu fui até com o meu genro, nós fomos testar um equipamento, e no caminho eu disse a ele, falei assim: olha, antes de apertar qualquer botão, eu vou parar tudo lá e nós vamos orar. Mas eu tenho que fazer isso com respeito, porque eu não sei qual é a fé que aqueles homens lá, aqueles engenheiros professavam, porque não é fácil quando você lida com pessoas que são extremamente didáticas, são pessoas que são extremamente técnicas. E nós chegamos lá e eles preparando tudo, né? E eu cheguei num dado momento e falei assim: olha, desliga tudo, eu preciso fazer algo aqui. E eu disse assim: olha, vocês me permitem que eu faça uma oração aqui, antes de começar a entender o funcionamento de tudo? O Daniel estava de pé do lado, e eles falaram assim: não, tudo bem. E eu expliquei, falei assim: olha, porque isso aqui é um sonho que ele tem mais de 20 anos. E um dos engenheiros lá sabe disso, porque há 20 anos atrás eu não podia, porque eu não tinha condições.
A minha esposa está aqui, ela sabe. Eu não tinha condições de comprar esse equipamento. E nem por isso ele pesou na minha vida, nem por isso ele me criticou, nem por isso ele me censurou. E nós oramos. Agora você imagina, um engenheiro brasileiro e do lado dele um engenheiro filho de alemães. Então, o nome dele eu até não me lembro agora, Walter, né? Walter Curtis Lenz. Oh, Jesus, que prova, hein? Que maravilha. E eu orei. E eu falei assim, agradeci a Deus, profetizei naquele lugar, e foi uma bênção. Foi uma bênção, tudo transcorreu, todo o teste transcorreu, debaixo de uma paz tão grande. Mas o que acontece? Passado um tempo, nós terminamos o que tinha que fazer, fomos almoçar. Na hora que nós voltamos, Daniel estava conversando com o Lenz, e eu estava conversando com outro engenheiro, Francisco. E esse engenheiro Francisco chegou para mim e falou assim, olha, foi muito bom o que você fez, viu? Falou só isso. Foi muito bom o que você fez. E eu digo para vocês, o que eu fiz foi o suficiente para preparar um caminho, que em nome de Jesus, alguém um dia vai entrar lá naquele mesmo lugar e vai falar e vai completar a boa obra. Então a nossa vida, ela tem que ser pautada em atitudes, em gestos, em amor. E esse amor, ele tem que começar onde? Na família. Olha que bonitinho ali, olha. O Paulo de mãozinha dada com a esposa. Olha que bonitinho. O Daniel com a Isadora. O Vinícius carregando a nenezinha. Esse amor, ele tem que ser exercido, ele tem que começar a ser exercitado nas nossas casas, na família. Na família tem que haver perdão. Na família tem que haver entendimento. Na família tem que haver paz. Na família tem que haver amor. E não é qualquer amor. É o amor que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento. É a cumplicidade familiar. Porque o culto na igreja, ele só transcorre desta forma que nós estamos vendo aqui, se já começou bem na nossa casa. A sua casa não é uma extensão da igreja. Você precisa entender isso. A casa não é uma extensão da igreja. A igreja é um lugar de adoração. Na igreja você vem para agradecer e adorar a Deus e exaltar o nome dEle por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho. Foram dias de visitas, né? Ontem, por exemplo, eu estive lá no estabelecimento do Paulo, me recebeu bem, me deu um abraço, me serviu um café. Gente, quanto faz falta isso? Quanto faz falta isso na nossa vida? De dar um abraço, de se importar, de dizer, olha, eu me importo com você. A sua vida é importante para mim. O que você faz é importante para mim. Nós temos que fazer por merecer. A vida é uma só. E ela tem que ser muito bem vivida. Porque nós temos que fazer o melhor. O melhor. E hoje não poderia ser diferente. Houve uma alegria que tomou conta dessa igreja. Agora, eu comecei a olhar e comecei a imaginar essa igreja cheia de cadeiras, até lá embaixo. E cheias de pessoas. Por quê? Porque o amor que cada um tem no coração, ele vai multiplicar tanto que vocês não vão conseguir fazer com que a palavra de Deus fique represada dentro de vocês mesmos.
e vão falar, e vão ser curados. Hoje nós cantamos aqui, nós adoramos ao Senhor com louvores, dizendo que a cura nesse meio, ao levantar. E eu falo para vocês que eu tenho comigo, eu ouvi isso de um pastor, eu achei tão bonitinho da parte dele, porque ele fala de avivamento. Todo mundo fala em avivamento, né? Então, quando fala em avivamento, a gente fala assim: avivamento é aquele que aconteceu lá nos Estados Unidos. Não, eu acho que o avivamento, ele tem características. Você quer ver milagre, né? E ele falava assim: olha, você quer ver milagre? Vai para a África. Lá você vê paralítico andar, cego enxergar, sabe? Tantas outras coisas. Por quê? Eles estão ali no limite do sofrimento humano. Então, se você quer ver lá, o avivamento lá é esse. Eles se alegram com poucas coisas. E nós temos que ter essa alegria dentro do nosso coração, quando nós dissemos assim: olha, eu estou contente com o que eu tenho, eu sou feliz da maneira que eu sou, da maneira que eu vivo. Eu sou feliz pela família que eu tenho, dos amigos que eu tenho, dos companheiros de trabalho que eu tenho. Isso tem que fazer parte da tua vida como gratidão. Na hora que aquele engenheiro veio falar comigo que foi bom aquilo que ele fez, ele chegou para mim e falou assim: sabe, eu todos os dias, eu quando levanto, eu do meu jeito, eu agradeço a Deus por estar levantando, por ter saúde, porque nós temos todos a mesma idade. Ele falou: por ter saúde, por poder enxergar, porque às vezes eu olho e vejo que amigos meus um já teve uma coisa, o outro já teve 3 infartos, e eu estou aqui. Aí eu disse a ele, falei assim: pois é, mas a gente tem que passar a nossa vida dando graças a Deus por tudo aquilo que está acontecendo, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu sei que viver não é fácil, mas o difícil é conviver. E quando nós aprendemos a conviver com as pessoas, o Senhor começa a te dar um coração maravilhoso, um coração perdoador, um coração que entende que eu posso ter errado, você pode ter errado, mas há o perdão. O perdão, ele está acima de tudo. De tudo. E hoje é o dia de ceia, nós temos que perdoar, nós temos que estar com o nosso coração limpo. Eu não estou falando, olha, tenta ficar com o seu coração. Não, o seu coração tem que estar limpo. Nós temos que ter um coração que perdoa. Que perdoa. Até antes de ministrar a ceia, semana passada, minha esposa me fez lembrar, eu estava viajando, ela me fez lembrar de um negócio e eu tive que parar o carro e buscar, e foi uma coisa muito bonita que foi falada, e ela queria usar aquilo para falar num determinado lugar. E é interessante porque tudo que nós fazemos, tudo que o Senhor quer que a gente faça, Ele quer que a gente faça sempre ao máximo. Ao máximo. E na química, é interessante porque a química, todas as vezes que ela usa o radical per, significa que há um máximo, que há um limite, né? Por exemplo, você pode colocar oxigênio na água, você pode ir colocando oxigênio, mas chega numa hora que você não coloca mais oxigênio porque atingiu um limite, e aquilo, quando torna-se um limite, ele chama-se peróxido. Então você não consegue mais colocar átomos de oxigênio naquela molécula de água. E assim com tantos outros, com tantas outras moléculas, né? Então você tem, por exemplo, o cloreto, clorato, clorito. Então você vai colocando cloro, você vai colocando cloro ou oxigênio, você vai injetando naquela molécula de cloreto até que chega num ponto que ele se transforma num ácido chamado perclórico. Quer dizer, é o máximo
que você consegue colocar de oxigênio naquela molécula. E assim vão se formando as moléculas, né? Eu posso fazer uma coisa muito bem feita, mas eu posso fazer ela perfeita. E na vida, na nossa vida, eu tenho que aprender a amar. E amar, o contrário de amar é egoísmo, né? Porque no egoísmo você só recebe, você só quer receber. E o amor é doar. Você se doa. Agora, se você quiser se doar ao máximo, você perdoa. Perdoa. É elevação ao máximo do amor para alguém. Você perdoa. Esse é o sentido da vida. Enquanto nós estivermos nessa terra, que a nossa passagem, ela seja a melhor possível. É a minha oração para cada um de vocês. Vivam o melhor desta terra. Não aprisionem ninguém. Não queira aprisionar com medo ninguém. Viva a vida que o Senhor te deu, da forma como Ele te deu. Viva bem, né? É preciso saber viver. É preciso saber viver. E saber viver, nós só saberemos na totalidade do que é o viver. Você está entendendo, Nicolas? Quando nós amamos. Quando nós dizemos que amamos. Quando nós praticamos o amor. Então agora, nesse momento, eu quero que você, enquanto nós estamos nos preparando para a ministração da ceia, que você possa, se você quiser ajoelhar, você ajoelha, mas eu queria que você tivesse um minutinho, você, com o Senhor, e coloca tudo aquilo que tem no teu coração, que tem te afligido, que tem te deixado triste, porque tem coisas que às vezes nos entristecem. Coloca tudo isso diante do Senhor, entrega a Ele e diz a Ele sim: Pai, eu quero participar da ceia, mas eu quero que o Senhor tire essas coisas do meu coração, porque eu quero meu coração limpo, porque o que vai entrar dentro do meu corpo é a representação do teu corpo. O que vai percorrer nas artérias do meu corpo é aquilo que percorre as artérias do seu corpo, que é um sangue puro. E você vai dizer a Ele também: porque eu quero ser lavado e remido pelo teu sangue, o sangue do Cordeiro. Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porém, a palavra de Deus diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o pão que foi repartido para o corpo de Cristo. Então, como membro da igreja, nós comemos do pão. E todos aqueles que desceram as águas, eles fizeram uma nova aliança com Cristo. Então,
Quando nós declaramos e descemos as águas, nós professamos a fé publicamente que adoramos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Então eles vão receber o cálice do suco. E você que ainda não fez isso, você não vai ficar de fora, porque você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você vai comer do pão e vai comer da uva, como a criança que ainda espera pelo momento de descer as águas. E a uva representa, futuramente, o suco, o sangue de Cristo, que um dia você vai tomar a decisão de descer as águas e pegar do cálice. Então todos nós vamos participar da ceia. Amém? O apóstolo estava, quando ele começou aqui, dizendo que o Senhor mudou a palavra. O Senhor mudou a palavra e disse que... E falou sobre o Filipe e o eunuco. Falou que nós levamos a mensagem do Evangelho. E hoje o Senhor falou algo comigo que eu até compartilhei com ele. Por onde passarmos, nós somos, às vezes, a única forma que a pessoa vai ler a Bíblia, como aqueles engenheiros que estavam com você, como as pessoas que passam pelas suas mãos, amém? Eu quero dizer algo para você. O mensageiro leva a semente. Cadê os mensageiros que levam a semente, que é a palavra? Você é um mensageiro e uma mensageira que leva a palavra. Mas você é um mensageiro que leva a semente. Mas a semente é superior ao mensageiro. A semente, a palavra que você leva, ela é superior a você, porque tudo é para a glória dele. Eu quero dizer algo. Nós estamos nessa terra para que o Senhor nos use, como foi falado aqui. Que palavra maravilhosa. Quando foi constituída a Igreja Atitude Real, eu tinha um sonho. Eu gostaria de que as pessoas que tivessem o desejo no coração e queimasse por entregar a sua vida a Jesus, que ela fizesse em qualquer hora do culto, em qualquer momento. E eu compartilhei isso com o apóstolo. Eu falei assim, eu queria estar num lugar, pode ir abrindo. Eu queria estar num lugar, eu queria estar na igreja onde tivesse eu até falei uma caixa d'água, não falei na época? Eu falei, eu queria uma caixa d'água, alguma coisa. E que enquanto nós estivéssemos louvando, a pessoa entrasse nas águas. Por isso nós fazíamos no salão de cima, porque não tinha espaço. E eu compartilhei esse sonho com o apóstolo. E o apóstolo pegou aquele sonho e ajudou, através das finanças, a pôr o sonho em prática no andar de cima. Mas seria aqui. E aqui está. E aí veio os trabalhadores que pegaram esse projeto e disseram assim: nós estamos juntos, nós vamos fazer. Aqueles que vieram e fizeram além daquilo que eu imaginava. Começou o pastor Rodrigo, começou aqueles que vieram quebrar as paredes, mas naquela piscina em especial. Foi ali, veio o pastor Rodrigo falando, nós vamos conseguir, veio o Digo, veio Mateus, mas veio o Adriano, que também veio e finalizou e fez além daquilo que eu imaginava. O Senhor, quando coloca nos nossos corações algo, vai além do que os nossos olhos veem, vai além daquilo que os nossos ouvidos ouvem. E aquele sonho, ele foi concretizado hoje, porque o Samuel desceu as águas e através dele, Pedro desceu as águas. Então, se aquele sonho não fosse executado, se ele não tivesse ali, nada teria sentido. Porque os nossos sonhos, eles são realizados quando o propósito é glorificar a semente. Vamos ficar de pé.